Bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia, esse podcast maravilhoso que traz para você muito insight, aprendizado, conteúdo para te ajudar, para te transformar e também a gente, porque a gente está aqui trocando figurinhas, mas a gente também está aprendendo bastante coisa. E se você conhece uma mulher especial que está aí no seu coração, que você também quer compartilhar, manda esse link para ela, porque hoje tem muito assunto bom com uma pessoa maravilhosa. E, não esquecendo, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque todo episódio que sair, você vai saber em primeira mão. E hoje a gente está aqui com a Elis para falar de assuntos super especiais para você que pensa em transitar de carreira, tem dificuldade com liderança, que muitas vezes pensa, quem pode me ajudar? Como eu posso me portar? Como é que eu resolvo isso? Eu estou com essa dúvida. Então, hoje a gente vai falar com ela, uma pessoa que está aí no mercado há mais de 20 anos, uma super executiva, coach, mentora. Ela vai contar tudo sobre ela agora, gente. Então, fica aí, porque vem muita coisa boa, tá bom? Elis, obrigada pelo convite, por ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui com a gente. Esse projeto, como eu te expliquei, que é para levar conteúdo, trocar muita coisa boa para as mulheres, né, que buscam aí ou se recolocar, ou entrar no mercado, ou empreender. Então, eu falo que abrange a mulherada, né? Desde aí das adolescentes até as mulheres maduras, porque eu não gosto de falar mulheres, né? Mas elas eu acho que são mulheres maduras, né? E é para todo mundo e lógico, né? A mulher que quer compartilhar também com o seu companheiro, com o familiar. Eu falo que não tem restrição, mas esse projeto é com carinho para nós, para as mulheres. E eu queria que você se apresentasse, né? Para que as pessoas te conhecessem. Quem já te conhece, já manda um joinha, fala, eu conheço a Elis, beijo Elis. Mas quem não, para te conhecer. E conta um pouco da sua história, né? A sua trajetória. Quem é a Elis também fora dos negócios, fora da atividade profissional. Sim, muito obrigada. Eu estou emocionada de estar aqui, de coração. Porque eu hoje tenho 52 anos, eu amo a minha idade, porque eu não, no passado, né, eu não imaginava, né, chegar onde cheguei, mas eu sonhava. Então, hoje, com 52 anos, eu amo a minha idade, adoro falar para todo mundo, eu tenho 52 anos, não acabou, eu ainda tenho muito gás, né, para 62, para 72, enfim. Eu sou Elisângela Almeida. Eu gosto que as amigas me chamem de Elis, para realmente ter essa conexão. Eu moro na Moca, aqui em São Paulo. Sou nascida e criada aqui em São Paulo. Sou filha do Daniel e da Divina. Eu nasci de um amor, mas eles se separaram logo depois, quando eu tinha 3 anos. Então, a minha infância foi muito difícil, né? Foi uma infância muito dura, com relação a nós não temos acesso. Então, eu não tinha acesso à educação, eu não tinha acesso ao direcionamento, ao acolhimento. E isso me fez também gerar dores e dúvidas com relação aos meus sonhos. Eu sempre fui ativa, uma criança ativa, muito criativa, sempre me relacionei bem com todos. Mas com essa infância muito difícil, né, com muitas restrições, eu me tornei uma adolescente até um pouco... não introspecta, nunca fui introspecta, mas eu sempre fui direta, sempre fui muito agressiva para aquilo que eu preciso, né, para me defender, né, para aprender. Como eu não tinha muito acesso à informação ou acesso às pessoas, eu comecei a imaginar que eu não merecia. Que as coisas, a imagem mais bonita ou uma educação melhor, a alimentação melhor, tratamentos melhores, a escola, era para outros, não era para mim. Então, o abandono, né, muitas vezes, né, na infância, gera em nós a baixa autoestima e um vazio. Então, eu tinha um vazio da minha infância, me tornei uma adolescente, então, mais determinada. Então, eu tenho que buscar mais, eu tenho que estudar mais, eu preciso ser mais. E sempre me dediquei muito, eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha mãe, né, muito rígida na educação, imagina,
né, tantos anos atrás, a minha mãe cuidando de mim, do meu irmão, sozinha. Realmente, além das restrições financeiras, eu tinha restrições culturais. Não pode isso, não pode aquilo, não fale isso, não fale aquilo. E isso também gerou em mim, será que eu... Posso. Eu trago isso porque depois tinha barreiras a serem quebradas no futuro, né? E eu quero dividir isso com as nossas mulheres. Por isso que isso faz parte da minha apresentação. Eu não... eu estou dessa forma hoje, né? E sou, né, hoje uma diretora de RH que me orgulho demais. Passei por uma jornada muito grande, mas não sempre foi assim. Então, se foi possível para mim, é possível para todas nós. Uhum. E aí, na minha adolescência, eu me tornei uma guerreira gladiadora. Não tinha nada que eu não pudesse fazer. Então, eu estudava mais que os outros, eu acordava mais cedo que todos, eu jogava vôlei, limpava a minha casa. Minha mãe falava, você não vai jogar vôlei se você não limpar a casa. Você tem obrigações antes dos seus prazeres, antes da diversão. Então eu acordava às 5h30, limpava a casa e ia pro vôlei às 7h30. Eu não vou perder meu vôlei. E sempre estudei muito. Eu morava num bairro, né, muito restrito também, e eu vi minhas amigas também diferente um pouco de mim no sentido de determinação. A dor gera determinação. Uhum. Se a dor não está gerando determinação, tem alguma coisa errada com a dor dentro de você, se ela gerar limitação. E aí vi minhas amigas também desviarem para as drogas, desviarem até para a prostituição, infelizmente. Mas eu tinha um outro propósito. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Com mulher adolescente, com a mulher jovem, né? Hoje tem muita facilidade de tudo. Uhum. Isso é uma escolha, sim. E a gente buscar realmente os nossos sonhos. Eu não parei de sonhar. Não foi isso que eu sonhei, esse desvio. E continuei, porque eu era muito determinada. Eu arrumei um trabalho numa floricultura. Aí não era aquilo que eu queria no sentido financeiro. Uhum. Eu focava no financeiro. E aí eu vou procurar emprego em outro lugar. Fui trabalhar numa fábrica de camisa. Eu colava punho e golas. Uhum. Aquilo me restringia muito para eu estudar. O horário e tudo também não é isso. E ganho muito pouco. Vou procurar outro. Aí no colégio eu conheci uma moça que trabalhava num banco. Muito bom. E como faço para entrar nesse banco? Né? E pedir mesmo ajuda. Eu acho que a ajuda faz parte. Com certeza. Principalmente no início de carreira. Uhum. Então, se eu vejo a Karen, se eu vejo outra pessoa que pode me ajudar, né? E eu tinha muita vontade. Então, eu criança e eu jovem, era muito determinada. E via, né, os desvios como... se eles estivessem cerceando, pudessem cercear meus sonhos. Uhum. Isso já era um alerta. Não é nada de demagogia, de ser errado ou de ser certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Desde que isso não me tire do meu foco, dos meus sonhos. Uhum. Então, a Elise é alguém muito determinado. E que tem alertas muito grandes, né, para aquilo que pode me desviar dos meus sonhos, dos meus propósitos. E não eram, assim, só ambições financeiras. Eu queria cuidar da minha mãe. Uhum. Eu queria cuidar do meu irmão, eu queria cuidar da minha família. Não era só objetivos tangíveis, materiais. E essa moça da escola me deu uma carta para eu fazer uma inscrição no banco. Então, lá tinha uma carta que você tinha que apresentar, e essa coisa do passo, né, de antigamente. Eu sou de banco também, Amiga! eu lembro. Você tinha que levar uma carta, acho que de recomendação. De recomendação, né? de alguém do banco. Uhum. Eu peguei aquela carta, meu Deus, ela é a minha esperança. E ela deu certo. Eu levei a carta e o rapaz falou, não tem vaga, mas você pode já entrar para fazer curso de digitação, se você quiser. Mas você paga tudo. Você paga o teu ônibus para vir e ir, sua alimentação, a gente só dá o curso, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu fui fazer um curso de digitação lá atrás. Só que enquanto você faz o curso de digitação, você está dentro de um banco de talentos. Uhum. E aí, 2 semanas depois que eu terminei o curso, veio a vaga. E aí comecei a trabalhar como secretária executiva. Foi, né, o meu primeiro grande emprego num banco. E isso criou a minha jornada aí profissional. Eu era jovem, tinha 20 anos quando entrei no banco. Comecei a aprender tudo, postura, vocabulário, disciplina. Isso faz parte de moldar
né? A nossa postura profissional, nossa visão com relação ao mundo, mercado e o mercado financeiro ensina muito. Muito, muito. Ele te cobra muito, né? Cobra muito. E eu falo que ainda é um mercado bem tradicional, né? Se você olhar, né? Sim. Ainda é disruptivo para muita coisa. Mas ainda toda a tradição impera. Isso. Com relação à disciplina, eficiência, né? Mas é um mercado inovador demais. Então, você está sempre à frente. Né, e até então, toda a inovação tecnológica vinha através dos bancos. Então, nós estávamos sempre à frente. Perdão. Imagina. E aí, comecei a trabalhar como secretária executiva. Claro que eu tinha o próximo objetivo, então. Agora eu vou fazer minha faculdade, porque não tinha nenhuma condição antes. E aí, fui atrás, né, de me planejar. Se eu não tivesse esse planejamento lá atrás, talvez eu tivesse ficado no caminho. Eu também tinha essa preocupação. Eu não quero ficar no caminho. Muitas coisas, como esse podcast, nós ouvimos na escola, no trabalho, né, direcionamentos que nós não temos muitas vezes em casa. E isso é importante a gente perceber. Ter exemplos fora da nossa casa, no nosso trabalho, ter exemplos num podcast como esse, que agora nós temos acesso, na nossa época não existia isso. Não, imagina. Não é? Então, se você não tem, né, nossos pais muitas vezes não tinham esse conhecimento para te dar um direcionamento. Olha, a profissão do futuro está em tecnologia, a profissão do futuro... Não, você era professor, advogado. Exatamente. Já tinha ali o desenho, e eu falo que também não culpo muito, porque a nossa geração é uma geração onde os pais também não tiveram. Não. Então, era muito difícil, não tinha acesso a essa informação. Isso eu mesmo. lembro que quando eu fui escolher a minha faculdade, eu fui na banca comprar o Guia do Estudante. Você lembra disso? Lembro, eu comprei também, então, não acredito. E eu li lá, eu tinha as coisas que eu gostava, tal, né? Tenho lá a minha história. Já em alguns podcasts eu contei. Mas eu fui lá e... Deixa eu ler. Aí via lá, administrador, advogado, médico, o que faz, o que precisa estudar. E ali eu falei, nossa, é essa a faculdade. Não teve ninguém. E eu... Não tinha ninguém dizendo assim, essa faculdade é boa por isso, é ruim por aquilo, essa aqui tem tal coisa ou tal coisa. Eu só sabia o que eu queria fazer baseada no Guia do Estudante. Verdade. Eu sabia que eu não queria estudar na cidade que eu morava, né? Que eu sou de Guarulhos. Tá. E aí eu não queria fazer a faculdade em Guarulhos. Eu queria fazer em São Paulo, porque na minha cabeça São Paulo era... Né? Tipo, não, tem que ser em São Paulo. E escolhi uma faculdade super contramão, que eu dava muita volta, pegava 2 ônibus, andava pra caramba, e se eu perdesse, eu pegava o último ônibus, então se eu perdesse eu não tinha como ir embora. Uma loucura. Eu falo, a gente vem dessa geração. Vem. Não tinha nada como isso. Tinha o quê? Tinha programa de rádio, TV aberta, jornal, né? O emprego ia lá no jornal, isso anunciado. Mesmo. A gente vivia assim. Então eu falo assim, que os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam dar, dentro do que eles tinham. Tem toda a razão. E nós temos e nós somos o melhor dos nossos pais. Eu digo que eu tenho a determinação do meu pai e a disciplina da minha mãe. E isso já bastava, sabe? Eu descobri no coaching, fazendo autoconhecimento, toda essa composição da Elis. Eu sou o melhor dos meus pais. Com certeza, né? Não é? Então eu vou honrá-los. Eu sou o melhor dele e dela. Você falou uma coisa muito importante. Eu escolhi uma faculdade que você não se importou, você não analisou o sacrifício que você faria para fazer essa faculdade. Nenhum. E olha que foi. Mas você que tinha algo em você que não importa esse esforço. Não é isso? É verdade. E isso é algo que, para as jovens de hoje, né, eu quero dividir muito isso. Se é o teu sonho, é algo que você quer, é ir para São Paulo, é para ir para Londres, não comece a avaliar o sacrifício, e sim a sua vontade tem que ser maior. Não, hoje a gente fica medindo, né, muito. Mas e se isso? E se aquilo? Mas eu tenho que pegar um ônibus. E tem metrô aqui na porta. Nós não tínhamos metrô. Nós andávamos muito para chegar ao ponto de ônibus. Isso não é papo de velho, não, tá? Não, gente, a minha cidade não tem metrô até hoje, tá? Faz 10 anos que eu mudei de lá falando que ia ter metrô.
Agora eles estão falando que vai ter metrô daqui 2 anos. Vai aparecer o metrô. Vai aparecer o metrô. Agora Isso tem o mesmo. trem por conta do aeroporto, né? Mas assim, era muito ruim. Tinha dois tipos de ônibus que isso. saíam, né, de Guarulhos para São Paulo. 1h30. O que, considerando um dia bom, eu fazia tour por Guarulhos para chegar na minha casa, porque eu morava ali, perto do aeroporto. Eu atravessava Guarulhos inteiro para ir, né? Então eu falo, gente, poxa, hoje tem tanta coisa, né? Tanta coisa. É isso. E as pessoas põem muita dificuldade. Põe. Então, antes de olharmos o que não dá, né? É como eu faço para conseguir. Exatamente. Como eu supero. Claro que a gente tem todo esse senso de proteção, de prevenção, e é legítimo. E né? hoje as coisas também estão um pouco mais perigosas. Sim. Eu falo, gente, se fosse hoje minha filha andando onde eu tinha que andar para pegar o ônibus, É isso. né? Eu não sei se eu conseguiria ficar em paz, né? Eu falo que o que não tem jeito, mas o trajeto que eu tinha que fazer a pé para chegar no ponto do ônibus, depois descia num terminal super escuro e tal. Hoje tem muita coisa. A gente tá falando de, 25 anos. 25 anos, isso mesmo. Atrás. Isso mesmo. É muita mudança. É muita. Muita. E aí, né, nosso pensamento hoje é o que é necessário para superar isso tudo. Prevenindo, nos protegendo. Então, o planejamento tem que estar sempre à frente disso. Né? Sonhar é legítimo e tem que ter a mesma força de sonhar para planejar. A mesma força de planejar para realizar. Executar, isso aí. Executar. E não esperar. Eu não posso esperar que você faça por mim, né, que alguém faça por mim. É o meu sonho. Né, projetar isso no meu marido, no meu namorado, nos meus irmãos, ou na minha mãe, ou no meu pai. Você não faz isso para mim. E o projetar também é um outro obstáculo muito grande. Projetar no outro, muitas vezes, a obrigação de te fazer feliz. A autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Por isso que eu te digo, eu sou o melhor da minha mãe e do meu pai. É isso aí. Sabe? Tá A disciplina da minha mãe com a determinação do meu pai. E voltando àquela época, né, eu enfrentei muito desses obstáculos, andei muito também, né, saía muito cedo de casa e chegava muito tarde. Nós saímos de manhã para o trabalho, ia para a faculdade. Você já emendava, né, uma coisa na outra e voltava para dormir. Exatamente. E sempre buscando, mas interiormente, sabe aquelas coisinhas? Será que isso realmente é para mim? Será que eu vou conseguir? Isso acontece com todos. Medos, né? Os nossos medos. As nossas crenças. Crenças que depois eu entendi e aprendi ser crenças limitantes, que podem crescer se eu deixar. Gente, nem se falava disso, né? Não. Hoje todo mundo, é sua crença limitante. Falou, gente, ninguém sabia disso. A gente falava que era medo. Insegurança. Os homens falavam, isso é covardia. É, verdade. Isso mesmo. E aí isso foi gerando, e isso vai trazendo mais e mais, né, oportunidades. Então, começar a trabalhar num lugar onde você tem bons espelhos, que tem uns ruins também, né? E tem muita oportunidade errada também dentro das empresas, né? Para ganhar sem fazer nada, minimamente isso, tá? Só para começar. E, de novo, escolha. Eu sempre escolhi, Kari, pelo certo, por estar na direção dos meus objetivos e propósitos, que eram pequenos e depois foram se abrindo, sabe? Com a faculdade, com espelhos bacanas dentro do banco, e eles vão, né, se potencializando e se abrindo. E isso foi me dando mais e mais esperança. Não importa de onde eu saí. E eu venho de uma família também, né, muito, muito crente, temente a Deus. Então, toda vez que eu me sentia fraca, né, eu botava meu joelho no chão e falava, Senhor, me dá capacidade. Me dá capacidade, me ajuda, me dá direcionamento. E eu sempre, né, aos 19 anos eu saí de casa. Porque eu morava muito longe do centro da cidade. Então, eu saí de casa, fui morar no centro da cidade, em frente ao banco que eu trabalhava. E arrumei um outro emprego. E trabalhava à noite. Então, à noite eu trabalhava na compensação de um banco. Eu compensava cheque, tinha cheque naquela época, sabe? Tinha cheque. Tem que fechar a compensação até às 11 da manhã, senão vai voltar o cheque.
Então a gente digitava cheque a noite toda. Depois eu descia, voltava, dormia algumas horas, entrava de novo 8 horas no banco, saía às 5, dormia um pouquinho, entrava às 10, saía às 4 no banco. Isso eu fiz por 1 ano. O dinheiro de um banco ia para uma poupança ou comprei ações, porque no banco que eu trabalhava me ensinaram, ações está rendendo mais que poupança. Ótimo, que a gente não, né? Comprei ações, fui guardando isso, e o outro, o dinheirinho do banco do dia, eu pagava aluguel, ajudava minha mãe. Tive até uma ruptura com a minha mãe quando eu saí de casa. Eu imagino. Pra minha mãe isso é um absurdo. Você vai sair de casa pra quê? Você vai fazer coisa errada. Na nossa época era, né? Você só sai casada. Eu saí casada. Amém. Parabéns. Não podia sair, né? Não podia. Não podia. Você imagina, eu saí com 19, solteira, ainda vai trabalhar à noite? Não, você tá realmente aprontando. Né? Você tá fazendo coisa errada. Não é possível ir trabalhando à noite. Mas deu tudo certo. Esse ano que eu juntei o dinheiro, no ano seguinte eu paguei o ano todo da faculdade, porque eu não conseguia com um único salário pagar o aluguel e a faculdade. Então com esse dinheirinho que eu guardei de um ano, eu paguei 1 ano de faculdade. Prestei o vestibular, comprei o diário do estudante, não é? O guia? Guia do estudante também. Li, advogado, diplomata, li várias. Aí eu fui e falei, não, eu quero algo que me ajude a crescer no banco agora. Administração. Eu fiz administração. Vai me dar uma visão 360 de RH, de contabilidade, de financeiro, de gestão, de liderança. É isso que eu quero. Me dá uma visão agora, para eu crescer agora. Depois eu vejo o que eu faço. E fiz administração e Comex. Eu também. Onde você estudou? Na 9 de julho. Eu estudei na Unicid. Na 9 de julho. No Carrão. No Carrão. É. Pois é, eu fiz o contrário. Eu fui na 9 de julho, na Vila Maria, super contramão de onde eu morava. E eu comecei a camelar. Né? Eu comecei a camelar andando, mas foi onde eu prestei, passei e dá tudo bem. Era planejar o que nós vamos, né? Qual é o sacrifício que eu vou fazer e não o que me impede. Né? Isso sempre veio à frente. E aí comecei a fazer a faculdade. Fazendo a faculdade, os meus horizontes abriram. Meus horizontes internos. Nós não temos a menor noção, quando não estudamos, quais são as possibilidades, realmente. Né? E a história nos traz muito isso. Então, estudar, para mim, é uma dádiva. Eu estudo até hoje. Eu amo estudar. Minha primeira profissão seria estudante de carteirinha. Amo estudar. Até hoje. Nunca mais eu parei de estudar. Aí foi faculdade. Eu nem coloco isso assim como apresentação. Fiz minha faculdade, fiz uma segunda faculdade de administração e marketing. Depois fiz um MBA em gestão empresarial, porque eu precisava me aprofundar um pouco mais em como você faz um MVP, como entender realmente a parte financeira da empresa. Sofro absurdamente com contabilidade, estatística, matemática financeira, mas a gente tem que saber. Tem, um pouquinho, né? Não tem jeito. Não tem então, jeito. Mesmo que eu não gosto, eu preciso entender. Nem que seja para saber pedir. Exatamente. Para entender o que o outro está usando, que tipo de dialeto, que vocabulário é esse, porque tem muitos jargões que a gente chama de todo e qualquer ramo. Então, precisava. Então, fiz o MBA até para crescer na empresa que eu estava. Se você não cresce, se você não estudou. E eu lembro que eu já tinha saído do banco, fui para uma outra empresa multinacional para ganhar R$300 a mais só. Mas não importa. Não é? Se aonde eu estou está me atrasando ou me desviando do meu propósito, eu procuro outro. Então, a transição de carreira não é impulsionado pelo seu empregador. É por você? É por você. A carreira é nossa. A carreira não é do empregador. A carreira sempre foi minha. A paixão é minha. Perfeito. Então, e não é só paixão do romantismo. Eu tenho paixão por viver bem, por pagar minhas contas, por dar o melhor para os meus pais hoje, por cuidar dos meus pais, por cuidar e dar o melhor, para ser a parceira do meu marido no empreendimento dele. Então, não é
só o romantismo da paixão. Não é só flor, né? Eu falo, não tem a Não. questão só do floreado, Não. né? Tem a vida como ela é. Exatamente. Tem boletos. E boletos tiram a gente do caminho. Ai, eu vou ficar aqui porque eu preciso desse dinheiro. Nós precisamos mesmo. Mas nós precisamos e podemos continuar dentro do nosso propósito. Quando a empresa... eu tinha 6 anos, se não me engano. Não, 4 anos de banco. Você vai pedir a conta? Você vai abrir mão da multa? Vou. Mas você vai ganhar só R$300 a mais? Não, não é só R$300. Eu estou falando de um cargo melhor, de 300 a mais, que no ano vai me dar X a mais. Muito perto, no mesmo lugar, onde me possibilitava transitar e continuar com a minha faculdade, mas ia me abrir mais horizontes para a carreira. Naquela época, e o banco já é melhor nisso hoje, a carreira demora demais. Muito, muito. Minhas necessidades financeiras, meus sonhos, não podiam esperar a carreira do banco. E eu não queria esperar. Então, a carreira é nossa. Pedi a conta, esperei o meu chefe. Ai, eu te amo, Moraes. Esperei ele sair de férias, porque ele não ia me deixar sair. Já tinha pedido muitas vezes. Não ia sair. Então, eu esperei ele sair de férias, deixei um bilhete para ele, com amor, e... E pediu. Amiga, fui fazer entrevista, passei no processo, fui embora. E aí, deixa eu pegar esse gancho. A gente tá falando de transição de carreira. E você vivenciou isso, você transitou. E você colocou os seus objetivos, os seus propósitos acima dos seus medos. Porque querendo ou não, você estava num ambiente que você dominava. Você estava num ambiente com pessoas que você já sabia. Estava confortável, vamos colocar assim, né? Olha, eu já tenho minha rotina e tal, mas o seu propósito era maior. Mas muitas pessoas estão nessa situação de estar num ambiente controlado, estar já dominando. Eu já domino, eu sei que aqui ninguém vai querer me mandar embora. Eu sei que todo mês eu vou ter aquele X, que se eu precisar, eu tenho até uma flexibilidade, porque eu já tô aqui há um tempo. Mas eu quero fazer essa transição. Ou para um novo emprego, ou até muitas pessoas às vezes vêm perguntar para mim, mas eu quero empreender, e eu tenho medo, e não sei o quê. Dá um insight para quem está ouvindo a sua história. Como você resolveu isso? Porque a gente tem as inseguranças, a gente traz isso. Por mais que a gente queira... eu falo que tem o grilo do Pinóquio, né? Tem o grilo e o do contra. Né? O grilo é a consciência e o do contra ali. Não. Então, assim, como que você... O que você poderia deixar de insight sobre esse tema, que eu acho que é muito importante? Porque a gente vive um momento que eu falo que ele tem algumas situações diferentes, né? Então, a gente tem aí os jovens que, tipo, vão... Eu não quero, tum. Cheguei, não tá bom, vou embora. Então, assim, menor problema com trocar, com transitar. Mas, lógico que isso também tem um outro lado. E a gente tem uma geração também, que é uma geração mais, né, madura, né, que já está há um tempo no mercado, que tem esse desejo de fazer essas transições, mas tem esse medo, lida com essa questão de tipo, poxa, mas eu tenho que pagar a água, a luz, a escola do meu filho. E o que você deixaria de insight para quem está ouvindo? Tá. A primeira coisa é que a nossa carreira, tanto a carreira trabalhando para uma empresa ou a sua carreira como empreendedor, ela é um negócio. E as pessoas não veem a carreira como um negócio. Quando entra na empresa, fica nela. E aí se toma de muitas coisas além do seu propósito. Então, quando eu estou me preparando para fazer a transição, na primeira vez, claro, eu morava sozinha. Eu tinha 19 anos, já tinha 23, 24 anos nessa primeira transição. Então, qual foi o meu primeiro insight? Como eu vou pagar meu aluguel e minha faculdade se eu sair daqui? Salário fixo, VR, VA, segurança. E vai abrir mão da multa? Tem uma multa de 40% sobre 4 anos. Não. E o fundo de garantia não vai ser liberado. De novo, planejamento. Quanto que eu preciso fixo para fazer essa transição sem perda? E o que eu vou perder? Uma multa? Essa multa não é minha. Que multa é essa?
E o meu fundo de garantia está guardado, eu posso usar para reforma ou comprar meu apartamento, que eu vou comprar. Eu junto com o outro fundo de garantia, ou com outro, com outro. Então, qual é o dinheiro limpo que eu tenho na mão hoje? Não é fundo de garantia. Ele está guardado numa conta, ele não é líquido. Eu não vou usar agora. Não é essa multa. Eu quero dinheiros abençoados, frutos do meu trabalho, do meu suor. Eu sempre tive isso muito forte em mim. E essa multa não me era assim... Não, peraí, essa multa pode ou não acontecer? Então, fixo, eu preciso de quanto? Líquido, eu preciso de X. Então, a dica que eu dou é, reduza todas as suas dívidas. Olhe quanto você tem fixo. E aquele fixo, você começa a se planejar para arrumar já um outro, empreendendo ou num emprego novo. Eu nunca saí de um emprego sem ter outro, porque eu sempre tive a minha família para cuidar. Então, você sempre se planejou. Sempre. E sempre foi responsável. Sempre. Porque não é planejar... Eu posso planejar de uma forma... Não sei nem se é exatamente essa palavra, mas uma forma descabida. Eu posso fazer um planejamento maluco. Pode. Mas você traz um planejamento com responsabilidade. Um planejamento realista, vamos colocar isso. Realista. 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 Então, sempre colocar no papel. Nunca vou deixar de pagar um aluguel, luz, água, internet. Eu preciso de quanto para um transporte? Óbvio que eu não tinha carro, então eu preciso, né, Me locomover, comer, estudar. O que eu terei do outro lado? Eu vou ter a mesma coisa? Se é um emprego novo, eu vou ter a mesma coisa e um pouco mais? Benefícios melhores? Não. Então, eu vou garantir o meu fixo e... Eu tinha R$300 a mais na época. Então, assim, é planejamento mesmo. E o que eu tive além disso? Eu precisava crescer, Karen. Eu não podia ficar esperando o banco. Então, esse planejamento, o primeiro é financeiro, que é a primeira coisa que te dá insegurança. Exatamente. O primeiro. Vai lá na pirâmide de Maslow, né? Necessidades básicas. Básica, sobrevivência. Exatamente. Primeira coisa. A segunda tá dentro do seu propósito. E a minha carreira é minha, não é da empresa. Eu também adorava as pessoas, porque muitas pessoas ficam na empresa por amor a quem está lá. Eu tenho amigos ainda. Não é? Eu época. também, meu Deus, que saudade. Mas tá tudo bem, a gente vai continuar sendo amigo, mas eu vou atrás do meu objetivo. E eu já tinha 24 anos, eu precisava continuar crescendo. E fui para essa outra empresa. Cheguei nessa outra empresa, eu não zerei, tinha um pouquinho a mais que já me dava condições de comprar livros. Eu não tinha livros, eu xerocava, usava das pessoas. Xerox. A nossa época era muita Xerox, né? Era muita Xerox. E então, a dica que eu dou é essa mesmo. E não é uma conta sem prever aquilo que tem no meio. Eu vou, sim, ao cinema, eu não vou deixar de comprar um vestuário, um calçado. As contas que as pessoas fazem, muitas vezes, não coloca lazer, um tratamento, o que você usa no dia a dia para um imprevisto. Então, ela não é tão... Ela tem que ser racional. Tem que ser racional. Senão, a conta para você transitar não faz sentido. Aí você transita e aí você vai descobrir que você arranjou uma bomba ao invés de resolver a sua vida, né? Isso mesmo. E tem um outro ponto que é o pessoal. Ai, tudo novo, pessoas novas, vou deixar meus amigos. Não, você não vai deixar seus amigos, você vai criar novos. Você vai ser tão melhor com os novos quanto você era com os antigos. Você vai manter os antigos e vai ganhar novos. E a gente tem muito medo do novo. Como vão me receber? Bem, de acordo com como você entrar. Exatamente. Porque a recepção também é entrada. Não é só a obrigação do outro te receber. É de você chegar muito bem. Contribuindo, aprendendo, respeitando quem já está lá. Eu entro numa empresa hoje, eu não vou derrubar tudo que foi feito e eu vou fazer tudo novo. Eu vou entender como vocês chegaram até aqui e como eu posso contribuir para a gente ser melhor. Então, a humildade na entrada faz muita diferença. Muito bom o que você está falando, porque às vezes a gente vê muitos profissionais que eles chegam no lugar e, tipo, nada presta, nada funciona, eu vou acabar com tudo e eu vou fazer tudo. E acaba com tudo, não faz... Não, amiga. Ou faz pela metade e aí dá tudo errado, né? E eu falo, tem tantas formas de você demonstrar que você é capaz, né? Então, primeiro entenda. É lógico que uma pessoa está sendo contratada porque a empresa ou o gestor quer melhorar, quer crescer, quer oxigenar. Sim. Então, você tem que contribuir, né? Você tem que trazer coisas, né? Mostrar que você veio, mas você não precisa chegar
com um porrete acabando com todo mundo, Não né? é? Com uma Porque tem foice, isso. tirando mato alto e não querendo saber que matinho é aquele. Exatamente. Né? Quantos anos tem a empresa que você está transitando? Ah, ela tem 15 anos, tem 20 anos. Ela viveu sem você durante todo esse tempo. Perfeito. Qual é a estratégia da empresa a partir de agora? Você veio para crescer ou para substituir? E mesmo que seja para substituir, o respeito por aquele que construiu tudo até o momento que você chegou. Uhum. O time dele, né, dessa pessoa que você substitui, é uma herança. Uhum. Eu sempre tive a minha experiência com as pessoas que estão primeiro na empresa, para depois decidir se nós permaneceremos ou não. Sem a minha avaliação, sem a minha gestão, eu não vou trocar. Porque ali eu tenho conhecimento e experiência. Muitas vezes faltava um direcionamento, um engajamento, valorização. E eu dou isso. Então, com a minha gestão, eu quero ver se realmente a pessoa era ruim, se ela não estava produzindo porque ela já estava cansada, precisava... O que ela precisava para produzir? Porque todo mundo produz. Ninguém sai de casa para dar errado. E todo mundo produz. Desde que você entenda o perfil dela, que você cuide bem, exija dela. E a pessoa gosta de ser desafiada, gosta de ter confiança. Obrigada pela confiança, engaja. Uhum. Não é? Então, eu sempre tive isso. A forma de entrar é o ganho de mais amigos. Permaneci nessa empresa por 6 anos. Viajei o Norte e Nordeste inteiro. Fazendo auditoria de empresas. Empresas de cobrança. Como eu aprendi. Eu ganhava a mesma coisa. Tá tudo bem. Mas eu ganhei conhecimento. Então, não é só salário. Conhecimento, eu falo, conhecimento é ouro, né? Um know-how que eu adquiri que ninguém tira de mim para o próximo passo. E aí sim, depois de 6 anos, aprendi muito, viajei muito. De novo, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ganhar mais. E eu acho que eu já estou pronta para um cargo de liderança e não veio ainda. Algumas estruturações sendo realizadas na empresa, né? Uma área que eu estava... isso foi antes. A área que eu estava se desfazendo e eu fui no diretor e falei, eu posso mais. A minha área está se desfazendo, onde eu poderia ir para ajudar? Com o mesmo salário, eu não estou te pedindo aumento, nem aumento de cargo, nem de salário. Onde eu vou? Carreira é um negócio. E aí ele falou, mas você não quer ir para... nós íamos para Riquelme, ia toda a área para lá. Não, é muito longe para mim. Eu não estou pedindo aumento de salário nem de cargo. Onde eu posso ficar aqui? Foi quando ele me mudou de área, eu fui para a área de relacionamento externo, eu comecei a viajar Norte e Nordeste inteiro, cuidando dos escritórios. Tá ótimo, ótimo. E nesse ponto eu tenho algo muito interessante para te contar. Eu queria viajar negócio, ser uma executiva, mas eu viajei tanto. Mas... Você viveu profundamente o seu desejo. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede, é verdade. Porque vem, né? Com certeza. Vem. Eu queria ser executiva, viajar, andar de avião. Eu não aguentava mais, foram 2 anos que eu viajei muito. Eu ficava 30 dias fora do estado e ficava 20, 10 só dentro. Depois saía de novo e ia para Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus, Porto Velho. Eu viajei Belém do Pará, eu conheci o Belém do Pará inteiro. É lindo, lindo. Conheci tudo nos melhores hotéis, conheci pessoas, aprendi demais e amadureci muito. Com certeza. Então, assim, para mim, naquele momento, claro, eu ganhava um pouquinho mais, mas o que eu adquiri de know-how e conheci de pessoas fez tudo, toda a diferença. E quando um belo dia, um amigo da empresa anterior, que saiu da empresa, né, de cartões que eu trabalhava e foi para um outro banco, falou, tem uma vaga aqui para você de liderança. Foi a sua primeira posição como líder. Com 26 anos, eu assumi minha primeira posição como líder. E eu estava terminando a minha faculdade, né? A minha primeira ou segunda? Primeira. Terminei a primeira, eu estava fazendo a segunda já. E o banco pagava metade da faculdade. Isso é uma coisa que a gente tem que botar no papel também. É verdade. Tudo isso. E aí eu assumi minha primeira equipe. Só que eu era uma líder muito determinada, muito mesmo, viu?
muito agressiva em resultados, muito agressiva em disciplina, muito do muito com 26 anos. Com 26 anos, você pode tudo. Com ou sem o seu time. Isso é um alerta, cuidado. Né? Então, eu amava meu time, eu tenho muita gente desse time que ainda são meus amigos até hoje, mas eu era implacável com o resultado. E isso hoje eu consigo dosar mais, pensar mais a respeito. E eu lembro que eu errei um pouco nessa época. E eu preciso dividir um erro também. Eu tinha pares. Então, eu era supervisora de uma linha de vendas e eu tinha pares. Você lembrava que você tinha pares? Nem eu. Eu era um trator. Eu batia a meta de qualidade, eu batia a meta de vendas, eu batia a meta do lado se quisesse. Falava pro meu chefe, o que mais que você quer aí? Me dá que eu vou fazer. Meus pares me odiavam. Não é? Com certeza, né? E eu falava, desculpa, o trem vai sair no horário. Se você vem junto, né? Eu lamento. O problema é seu. O problema é Eu tô seu, indo. desculpa. Nossa, que antipática, que insensível, que não parceira, que egoísta. Que mais? Que tudo, né? tudo. Mas com 26 anos, essa força, ela tem que ser canalizada. Então, hoje, quando eu pego um querido, uma querida, desse jeito, tratorzão como eu era, eu falo, vem cá. Vem cá que a gente vai arrumar essa força, tá? Porque você tem 20 pessoas, 15 abaixo de você. Elas precisam de você e os seus pares também precisam de você. Em dado momento, você pode perder tudo por não saber se colocar à No lugar do disposição. outro também, né? Parceria. Minhas pares me odiavam. Né? E eu falava, problema delas, né, meu? Colaboração zero, né? Colaboração zero. E você teve alguma história nesse momento onde você precisou dessa colaboração e não teve? Fui demitida, só isso. Com um resultado maravilhoso, mas eu não tinha relacionamento interpessoal Nenhum. nenhum. Eu não tinha empatia. Então, eu nem entendo direito, né, na época, isso. Meus resultados eram ótimos, como assim? Eu tô batendo a meta, né? Tá tudo... Tudo certo, como assim? E meu líder mudou, entrou um outro líder, que aí eu acho que isso também piorou, porque o outro ainda me conhecia, sabia um pouco mais da minha essência, tal, da minha luta, né, do meu passado. Uhum. O que entrou não tinha obrigação de saber nada das minhas dores. Então, ninguém vai adivinhar suas dores. Ninguém vai saber da onde você vem, que essa força que você tem vem, sim, de repente, de uma insegurança, de medo, até de perder o seu emprego. E isso aconteceu. Eu fui demitida em 2004. Minha amiga, meu mundo caiu. Como assim? Sou tão boa. Eles não sabem o que eles estão perdendo. 26 anos. A gente não tem visão de mundo, né? Nós temos visão ali, do seu momento, do seu papel, do que você quer, do que você sonha. E ninguém chegou para mim e falou, Elis, canaliza essa força. Tá exagerando, amiga. Volta aqui um pouco, né? Volta. Tá muito legal a meta, mas vamos lá, né? Dá uma segurada, que você tá emocionada, né? E eu sempre fui muito emocionada. Pra tudo. Pro bem, pro mal. Né? Pro mal que eu digo é pra brigar mesmo, pra discutir. Eu sempre tive muito vocabulário. Isso é meu. As questões são natas. E a argumentação, amiga, sempre foi uma habilidade maravilhosa. Por isso, sempre fui muito bem em vendas. Mas eu não gostava de vendas. Eu gosto de coisas mais estratégicas. Não que venda não seja. Gosto de eu estar mais na linha de frente, né? Vendas é uma outra conversa que... E aí, eu falei, fui demitida, e agora? E eu, depois da minha dor, de todo aquele ciclo, negação, revolta, dor, depressão... Luto, né? Luto. Luto, engordei, fiquei arrasada, destruída. Aí comecei a olhar, né? Agora você vai procurar emprego. Eu ouvi tanto não. Mas eu ouvi tanto não. Acho que eu fiquei quase um ano ouvindo não. Não, não, não. E um amigo
da empresa de cartões que eu trabalhei me ligou, falou, vem pra cá, você vai ganhar menos, mas você vai ter um emprego. Pensei, tá? Que eu não queria. Como é que eu ia me rebaixar? Imaturidade. Eu já deveria ter ido, porque no dia que eu saí do banco, eu contei pra ele, ele falou, vem pra cá, preciso de alguém como você aqui pra me ajudar. Não. Vou procurar alguém no meu nível, né, um outro emprego no meu cargo, no meu nível, depois eu vejo. Só que as contas, filha... Elas não estão esperando, né? Não saber de cargo, não. Ela tá procurando ninguém, ela tá só lá batendo, né? As contas não querem saber. E aí eu falei, eu vou, mas por pouco tempo, tá? Não é muito, não. Não conte muito comigo. Isso mesmo, e fui. Fui, mas tinha tanta coisa para fazer. E isso também, quem tem muita força, né? Muita Precisa emoção, de fazer muitas coisas. Precisa. Aí você fala, olha, tem um propósito aqui. Tinha um propósito de eu estar aqui, para estar com essas pessoas, para aprender com elas, para baixar a bola. Recomeçar, né? Foi um recomeço. Isso mesmo. Avalia aí, né? Os soft, hard skills. Eu fui demitida por soft skills. Que se fala tanto hoje, né? Tanto hoje. Soft skills que eu não tinha. Ou que eu tinha e não praticava. Achava que só entrega. E hoje eu digo muito isso. Nós contratamos currículos e demitimos soft skills, comportamento. A gente já seleciona olhando só o currículo, né? É verdade. Aí eu vou te conhecer pelo teu currículo. Aí sim eu quero te conhecer. Saber dos seus softs. E aí fui demitida, fui para essa outra empresa e fiquei lá por um ano. Porque, de novo, meu gerente desta empresa pequena, que não era o meu amigo, eu não fui para trabalhar com meu amigo, né? Foi numa outra área. Foi embora para uma outra multinacional e falou, vou vir te buscar. Eu pensei, eu aprendi a fazer parceria, então. O meu tombo me ensinou, porque nessa empresa eu entrei diferente, entendendo os meus pares, conhecendo cada um, interessada na história de cada um, como eu poderia contribuir com cada um deles. Que parte eu fazia da estratégia naquele momento na empresa. Eu era crescimento ou substituição? Que eu jamais pensaria nisso antes. E eu precisei tomar um tombo para entender que a minha visão de estratégia, que a sua carreira é um negócio, que a sua carreira tem que ter estratégia também para isso. Não é só entrega e ignorar as pessoas. Porque você está buscando o teu sucesso, você não sabe da minha dor, não sabe da minha necessidade. Então, a empatia que eu tinha para o relacionamento, a empatia que eu tinha, que eu era sempre tão extrovertida, tão bacana, tão agradável, tão engraçada, não me fez ser bem-sucedida na minha experiência anterior. Então, só um minuto. Você está precisando de uma manutenção. Aí eu comecei a estudar mais, ler mais sobre liderança, gestão e relacionamento interpessoal. Fui buscar em mim tudo aquilo. Fui aprender realmente sobre praticar. Porque eu sempre fui muito boa para palestrar a respeito, desenvolver os times. Mas, e aí, você? E você concorda que o maior desafio da liderança, eu sempre falei isso, é um ponto de vista meu. O grande desafio da liderança são as pessoas. É você conseguir estabelecer essa conexão. É você conseguir fazer com que as pessoas comprem você para você conseguir entregar algo. Você conseguir se conectar. Porque eu falo que muitas vezes você pensa assim, eu quero ser líder. E hoje você vê isso muito mais forte, né? Todo mundo tô começando no mercado de trabalho e em um ano eu quero ser diretor, né? E as pessoas acham que assim, mas eu sou... Cara, eu faço a meta, eu vendo muito, ou eu entrego muito desse projeto, eu faço isso. Eu faço todas as entregas da minha área. Eu tô apto a ser líder. E aí, por A mais B, se torna um líder. E quando chega ali, a performance cai. Por quê? Não é só você olhar para a pessoa e falar, não, entrega. Mas eu entregava, você tem que entregar, né? É o relacionamento, é você conseguir se conectar, é você conseguir criar ali um modelo operacional que a coisa flui, né? Porque tem que ter essa balança. E eu sempre falei isso, falei, galera, ser líder, estar numa posição de liderança,
exige você entender de pessoas, exige você conseguir se comunicar. Exige você conseguir entender o que a pessoa está te falando e você saber transmitir. Porque eu falo que tem muita gente que fala assim, mas eu falei, mas eu coloquei... Cara, mas você não comunicou. Não comunicou. Você pode chegar lá e despejar um balde de informação. Verdade. Mas se você não souber comunicar, princípio da boa comunicação, né? Sim, sim. Não é só você sair falando, existe a interpretação do outro baseado em N coisas, né? Sim. Da pessoa. E se você não consegue fazer isso, você não consegue fluir, né? E eu falo, gente, liderança não é só você estar ali como ponto de referência da pessoa que sabe tudo daquele produto, daquele serviço, daquele projeto. É você ser uma referência realmente como líder, a pessoa que direciona, a pessoa que apoia, a pessoa que, olha, tá pegando fogo. Peraí, gente, calma, vamos lá. Vamos tentar resolver, achar um meio caminho. E eu queria... Você compartilha disso? Você acha que isso Sim. é o grande desafio da liderança? Sim. O grande desafio da liderança é a comunicação. Eu tenho até um módulo de comunicação comportamental, onde eu digo que a comunicação é o que o outro entendeu, não o que você disse. Uhum. Se você não me entendeu, se isso não fez sentido para você, eu não comuniquei. E vai dar errado. Então, partindo do pressuposto da liderança, me tornei líder. Ali, você começa a ser líder não só de um número, de um resultado. Você começa a ser líder do dia a dia, de extrair, de identificar primeiro o seu perfil. São 20 perfis, 20 rotinas, 20 histórias diferentes, 20 potenciais diferentes. Como você, como líder, vai extrair o melhor de cada um? E o líder antigo, ele demandava. Faz e obedece. Faz e obedece. Depois os líderes começaram a delargar. Conto com você, porque eu sou participativo. Delarga e deixa. Isso, os dois extremos dão errado. Não funciona, né? Não funciona. Eu, de verdade, preciso liderar entendendo qual é o seu melhor. Você vai trabalhar nesse projeto, porque você tem um potencial aqui. Então, atua na sua zona de conforto, entrega o seu melhor nesse ponto e desenvolve este e este para o próximo passo. Se nós não entendermos como líder que todos nós temos os pontos a desenvolver, ter ponto forte, ponto fraco, ok, põe ele no ponto forte, diga qual é o ponto fraco. Pode usar desenvolver, fraco, o nome que você quiser. Se isso é dado no feedback de forma legítima, ele vai acolher e vai desenvolver. Hoje eu dou feedback para grandes diretores que dói para eles ouvirem. Você está no maior dos maiores cargos, mas ainda peca nisso. Se você não souber conduzir com clareza a sua estratégia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, meu amigo, pratica o que você discursa. Toma a certificação de que os seus liderados entenderam e estão contigo na estratégia. Senão ela vai cair. Voltando, cada um tem realmente um perfil. Alguns têm os perfis muito parecidos, não é? E aí você pode uni-los para desenvolver um trabalho e dar a eles a mesma coisa. Se ajudem a crescer nesse ponto. A gente pode fazer da liderança e desenvolvimento algo muito bom. E de engajar, de integrar. Não é o café da manhã que integra, é o dia a dia que integra. Uhum. O café da manhã é gostoso, quebra, né, conexões, quebra a falta de conexão do olhar, de estar próximo, porque a gente está num open space, você está aí o dia inteiro trabalhando, eu aqui, mas a gente nem... Às vezes não se conecta, né? Porque não. Você está fazendo o seu, eu estou fazendo o meu, e então, vamos embora, né? né? Manhã, o almoço, o rap, né? Ele integra, mas é a rotina que conecta. Então eu falo, Karen e Elis, você é muito boa nessa parte, você nessa. Vocês vão se unir e vão dar o melhor para chegar neste ponto. As diferenças vão fazer chegar no objetivo. Eu estou sendo valorizada. E você também. Agora, eu viro e falo, Karen, é você vai fazer tal coisa. Você é muito boa nisso. Silêncio para o resto do time. E nós? Nós somos bons em quê? Ou a gente não é bom em nada? A comunicação é muito sutil. Então, você pode gerar engajamento, união,
colaboração, como você pode gerar competitividade, sabotagem, ciúmes. Vai do seu estilo de líder. Que não vai te ajudar em nada, né? Exatamente. Porque no final você precisa entregar e deixar todo mundo feliz, né? Exatamente. E a felicidade é engajamento. A felicidade é vontade de fazer, de entregar. Ela é maravilhosa. Quando a gente vê todo mundo... Hoje eu falo pro meu tio, tá todo mundo feliz hoje, né? Ai, que felicidade, foco. Ai. Porque eu sou muito bem-humorada também, né? Mas eu sou muito focada. E aí eles começam a ter TT e as brincadeiras. Eu falo, gente, tá uma felicidade deliciosa, já entendemos. Né? Mas tirar o melhor das pessoas é conhecer primeiro qual é o potencial de todas elas. Se eu não me interesso pelas pessoas, só pelo resultado, desculpa, você vai ter um problema com eles e com o seu resultado. E quando a gente fez o melhor e não bateu a meta? Mas eu te pergunto, é o processo ou são realmente as pessoas? Exatamente. Ou são os dois? Pode ser os dois. E tá tudo bem. Então, ser líder requer também a organização, o conhecimento de pessoas e perfis. Por favor, estudem isso. Por mais racional que você seja, por mais lógico que você seja, por mais inteligente que você seja, estude e se autoconheça. Porque o autoconhecimento faz você não errar muito a mão. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou muito intensa. Então, quando acontece alguma coisa muito grave, muito difícil, muitas vezes que eu aborrecida mesmo, eu falo, vamos conversar amanhã. Porque eu preciso digerir, para eu usar as melhores palavras com uma pessoa que está do outro lado. Porque eu falo em nome de uma marca. Seja ela os bancos que eu passei, as empresas que eu passei ou a empresa que eu estou hoje. Então, falando em nome de uma marca, eu não tenho o direito de perder a linha com ninguém. Então, tudo pode ser dito com respeito e deve. Se você não está preparado para isso, autoconhecimento. Perfeito. Vai se desenvolver para ser um líder de respeito. Eu brinco muito e falo assim, gente, eu preciso dormir. Tô contigo, Eu hein? falo assim, eu tenho que resolver uma coisa muito séria. Lógico, tem coisas que às vezes não tem jeito. Você, né? Você fala, mas eu podia... Aí eu falo assim, gente, eu vou dormir. Eu vou ter uma boa noite de sono. E aí, amanhã... E eu falo, isso deve acontecer com você. Quando você tem alguma coisa muito séria que você precisa resolver e tal. E você acorda aí. Sim. É isso. Eu já sei. Pá, você acorda no meio da noite. Vai ser assim, 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 assim. E eu falo que eu tenho minhas maluquices. Às vezes eu pego o celular e eu escrevo. Duas. Mando WhatsApp pra mim mesma. Vou fazer... Tá, vou dormir. Eu faço muito isso. Porque eu falo que... E talvez por conta de ser uma pessoa muito forte. Isso é muito bom pra algumas coisas. Porque ela te dá essas situações críticas. Cara, tem que resolver. Não tem tempo pra mimimi. Isso aí. Vamos lá, gente, todo mundo. Eu falo Isso que aí. essa força é muito bom para isso. Mas, ao mesmo tempo, você se autoconhecer, entender isso, né? Que estilo de líder você é e o que você faz com isso te ajuda a começar a ter esse tipo de respiro. Porque se você voltar lá nos seus 26 anos, se eu voltar na Karen lá de... Minhas filhas brincam comigo assim, nossa, mãe... Porque eu tenho 4 filhos, eu comentei, e o quarto com certeza tá no momento mais feliz. Ela falou assim, nossa mãe, como você, mas se fosse eu fazendo isso, nossa, já era voadora. Você não era assim, né, mãe? Me desenvolvi como líder maternal que sou. Mas é verdade, porque você começa a aprender a trabalhar. É isso. Esse seu estopim, porque você deve entender o que eu vou falar. Vem um calor, uma coisa que você fala assim... Como isso é inadmissível? Como isso aconteceu? Porque se eu tivesse lá, porque se eu tivesse visto, porque não sei o quê. Não Quantas pode. vezes eu já falei? E isso eu falo que é o quê? É o tempo, são os tombos, a maturidade. Você às vezes ir conversar com alguém e tomar um revestrez de você falar. E não é só revestrez de cliente, porque as pessoas acham assim, não, é o cliente, é um superior que tá te dando e tá tudo bem. Não, às vezes você toma um revestrez de uma pessoa que é seu par ou é seu próprio colaborador e você fala assim, nossa, cara, putz, como é que eu fiz isso? Então, você tomando as bordoadas do caminho que começa, e você se autoconhecer. Eu falo que quando eu entrei para esse lado de
Pô, por quê? Por quê? O que que eu faço? Muito motivada a querer mudar algumas coisas, foi quando eu comecei a entender o meu jeito. E quando foi? Ah, eu acho que eu entrei nisso. Olha, há uns 6 anos atrás. Muito forte. Porque, na Tá. verdade, eu sempre gostei muito. Tá. Sempre. A minha vida sempre foi muito assim. Eu sempre fui muito ligada nessas coisas. Eu sempre li, sempre gostei. Mas eu acho que eu Sim. entrei profundamente de falar assim: pera, eu vou procurar alguém, eu vou conversar, eu preciso me entender. Tá. Por que gatilha aqui que acontece tal coisa? Uhum. Porque às vezes as pessoas olham você e falam assim: ah, você está nessa posição, né? Você é isso, você é aquilo. Nossa. Acha assim, nossa, você faz tudo, você não erra. E não é. Não. Já erra pra caramba, ainda É. mais que tem esse perfil de foguete. Fazer. Vai lá. E eu falei, não, eu vou começar a me entender, motivada a questões de querer mesmo melhorar, querer mudar. Falar, pô, isso aqui Sim. não tá legal. Tô me sentindo sobrecarregada, justamente por isso. Você quer fazer, você dá conta de tudo, você vai fazer tudo, você entrega tudo. Então manda aqui que é mãe, é trabalho, é filha, é marido, é cachorro, é tudo. Você fala, não, daqui. Ah, precisa resolver esse probleminha? Vamos lá. Adorava resolver problema de todo mundo. Esponja. E aí você fala, pera, esse negócio tá me cansando. Eu acho que eu tô me sentindo incomodada, né? Porque eu falo que isso... Atente aos seus sinais. O que está te Sim. incomodando? Sim. E eu falo muito... Eu falo que eu comecei efetivamente há uns 6 anos, mas eu acho que eu comecei nesse processo até um pouco antes. Porque eu lembro de conversas do tipo, poxa, isso não tá legal. Aqueles... Eu acho que eu preciso olhar isso. Então, eu vou te falar que acho que uns 8 anos, assim, de tipo, começar mesmo. a Tá. olhar. E eu falo, cara, quando eu entendi isso... Pô, por que que eu faço isso? O que que eu tô querendo provar com isso? Por que que eu tô querendo fazer tal coisa? Por que que tudo pra mim é? Uhum. E eu falo assim, é a minha essência? Essa energia é a minha essência. Então, assim, Karen, ai, nossa, você resolveu 100%? Não, não, pessoas, não resolvi 100%. Todos os dias eu tenho alguma coisa que acontece na minha vida que eu... E teremos até o último E dia. vai ser assim. Tem coisas que, ok, domino, já entendi. Então, peraí, opa, aqui, vamos lá, faz assim, faz assado. Tem outras que ainda passam, Sim, às vezes, sim. aquela coisa de tipo, não, vamos agora, tem que ser agora. A gente tem que resolver isso. Acontece ainda. Então, eu falo que é um processo constante, né? O autoconhecimento, ele te abre um mar de possibilidades e também te abre um mar de ajustes. E isso é eterno, porque quanto mais você se entende, quanto mais você começa a pescar Sim. o que está acontecendo, por que está acontecendo, é a evolução do ser humano. Eu falo, isso é você evoluir, né? E não você se autoconhecer e falar, ah, tá bom, legal, já entendi que eu funciono assim, acabou, é isso, tá. Não, é você seguir. Né? E eu falo que é tão complexo para aquela pessoa que ela é mais tranquila, vamos colocar assim, Sim, que ela tem aquele sim. modelo do tipo, deixa o outro. Não. Como é complexo para quem tem muita energia. Porque eu falo, às vezes, a questão de você ter muita energia é exatamente o que você falou. Você nem olhava que você tinha par. Você só ia, pá! Tem que derrubar a parede? Vamos derrubar a parede. Se derrubar essa parede, vai afetar do lado, vou derrubar o prédio, mandaram eu derrubar a parede. Isso mesmo. Não é? Você não tá focada? Eu tô focada. Vamos lá, galera, foco. E eu falo, gente, é importante ter foco. É importante você ter objetivo. É importante você saber a que você veio, o que você quer para sua vida, né? Mas você não pode deixar de olhar quem você é. Isso mesmo. Porque tudo vai ser resultado de quem você é. A gente é resultado de tudo que acontece na nossa vida, de como a gente reage. Isso que você estava falando, eu falei, gente, é muito o que você faz com o que te acontece. É isso. Né? Então, quando você fala, poxa, quando eu fui desligada, meu mundo acabou e não sei o quê, mas eu tive que recomeçar. Então, assim, o que você fez com aquilo que aconteceu com você? Porque você poderia ter ficado muito mais tempo nessa posição. Muito. Não, eu não aceito, eu não vou. Se não for assim, eu não quero. E eu vejo muitas pessoas. Isso mesmo. Né? Então, assim, se não for para eu ter um trabalho assim, eu não vou. Se não for para eu ter um relacionamento assim, eu não vou. Quero. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas... Meu relacionamento tem que ser perfeito, porque hoje, né, a rede social te traz uma perfeição que não existe. Traçando um checklist.
para escolher o outro. E aí, como é que você vai fazer? Se nem você, né? Você não. Nem você. E se fosse o checklist contrário, né? Então, vamos lá. E eu falo que isso é algo tão complexo hoje para as pessoas, porque, gente, aquilo ali é uma fantasia. Né? Eu falo, é muito importante a rede social, é muito importante todo esse universo que a gente tem de tecnologia, é fantástico. A abrangência é maravilhosa. Nossa, o que você melhora de qualidade de vida, de rotina, de tudo. Não tem como falar. Informação. Nossa, gente, eu falo para os meus filhos, cara, como eu queria estar na escola hoje, no ensino médio, no ensino infantil. Cara, é fantástico. Você vê o que as escolas trazem hoje. Eu ainda acho que a educação tem muito para movimentar dessa coisa tradicional, quadradona. Verdade. Mas traz muita coisa que eu falo, gente, que legal. Eu queria poder estar lá. Eu amo isso. Só que, ao mesmo tempo, te traz essa cobrança, né? De que as pessoas têm que ter tudo certinho, tudo perfeito. E não é assim. Eu acho que a gente está num momento que nós descobrimos, como ser humano, que nós não somos estáticos. Então, a resistência por evoluir, ela está sendo quebrada. Então, a rede social, eu olho um vídeo, assisto um podcast, leio, me comparo muito, né? E isso é uma cilada. Mas ela também é importante, né? Nós nos compararmos, ela é importante. Acho que eu não descarto, mas a gente tem que ter domínio dessas coisas. Maturidade para isso. Você não pode tomar conta da sua vida. Isso mesmo. E aí, né, nessa linha do autoconhecimento, a quebra da resistência pelo autoconhecimento. Nós tínhamos uma resistência de evoluir. Eu nasci assim, eu cresci assim. É minha criação. Sua criação? Então, e agora? O que você vai fazer com ela de bom? Eu também tive uma criação difícil. Também passei por restrições. E eu também me fiz essa pergunta. O que você vai fazer com isso? Você não é o que aconteceu com você, é o que você faz da situação. E aí, no coaching, eu realmente passei pelo processo de transformação interior. Eu escrevi até um livro, A Transformação, né, de Dentro para Fora. Um capítulo, desculpa. Eu sou coautora de um livro. Aliás, me perdoa que eu esqueci de trazer para você. Depois você me manda. Imperdoável, eu vou te mandar o livro. Para vocês todos. E nesse processo, eu quebrei várias crenças limitantes que eu nem sabia que existiam. Então, como você é muito forte, entrega resultado, é muito bonito, fala muito bem... eu aprendi a quebrar falsas modéstias, aprendi a quebrar as minhas dores que me impediam. Algumas dores que eram muletas para não fazer o que deveria ser feito. Para justificar, né? Orgulhos que nós todos temos para não perdoar e não pedir perdão. Em situações eu tenho que pedir perdão. Me desculpa, eu não percebi. Me desculpa, eu esqueci. Me desculpa, eu não sabia. Isso não é demérito. Isso é evolução. Então, eu quero evoluir para saber mais e mais e mais e mais. Agora eu estou indo para IA, mas eu não sei pedir perdão? Desculpa. Eu não sei dar um feedback estruturado? Então, vamos lá. Então, volta para o autoconhecimento e olha aonde estão os seus gatilhos, os seus medos, suas inseguranças, o seu orgulho, a tua vaidade. E começa a trabalhar isso, porque isso vai te impedir de chegar onde você quer. Isso também é planejamento para chegar nos teus sonhos. Legal. E hoje você faz esse trabalho de coach com as pessoas, certo? Faço. E eu vou te falar uma coisa. E aí eu quero que você dê também um insight sobre isso. Muitas pessoas têm esse desejo. Poxa, eu quero melhorar, eu quero me entender. Mas a gente sabe que não é um processo simples, é um processo... chega a ser doloroso em alguns momentos, porque Sim. assim, eu sempre falei isso, você dar de cara com você mesma é algo transformador, mas é algo dolorido, porque você vai ver ali de verdade, se você fizer, né, certinho, bonitinho, cara, eu não sou tão legal quanto eu acho que eu sou, né? Eu não sou tão fantástica quanto eu falei que eu era. É verdade. Né? Eu não sou
tão poderosa. Na realidade, eu sou uma baita de uma insegura. Eu sou vaidosa, arrogante. Acho que eu sei tudo, preconceituosa. Eu quero mandar em todo mundo. Esse processo é complexo. Muito. É complexo e faz você dar um 360 e pensar, caramba, tá, eu não sou tudo isso, mas tá, o que tem de bom aqui? Porque você passa nesse momento também dentro desse processo, né? É um desconstruir para se reconstruir, vou colocar mais ou menos isso. Sim. E tem muitas pessoas que querem, mas é difícil. Pô, eu sei que eu vou ter que passar por uns negócios que eu acho que eu não tô afim. Não quero falar, né? não quero tocar. Eu não quero abordar, eu não quero ir lá cutucar aquilo que eu enfiei numa gaveta lá e joguei um baú em cima e mais um tapete. Tem muito isso, porque assim, no fundo, a gente sabe o vespeiro que a gente vai mexer, a gente só não quer, né? Você sabe, você fala que assim, cara, primeiro eu tenho que tirar a sujeira pra depois eu olhar o diamante lindo que tava lá coberto por essa sujeira, porque no fundo, você chega num diamante. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Mas o que você daria de ensinamento ou de insight para uma pessoa que está justamente nesse momento, sabe? Tipo, pô, eu sei que eu tenho que ir lá. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Mas eu tô com baita medo de meter a mão nessa cumbuca, para falar o português claro, né? É. O que você falaria para alguém que está nesse momento? Para chegar nesse momento do coaching, do autodesenvolvimento, sempre é difícil as pessoas irem no amor. Todos que eu tratei até hoje, né, o coaching é um processo. E ele não é um processo tão doloroso. Ele é tão libertador, tão gostoso, tão aliviante, tão extraordinário, que é difícil, muitas vezes, você tangibilizar essa passagem. É uma passagem. Eu era uma Elis antes e me tornei uma Elis depois. É muito melhor mesmo, para mim, primeiro, para Elis. Então, normalmente, quem, né, vai ao coaching, busca uma mentoria, é porque ele realmente está com uma necessidade. Eu não vou dizer nem dor, mas a maioria das vezes é uma dor muito grande, que está impedindo dele avançar, ou é uma perda. Ou a perda de um emprego, ou ele está infeliz no trabalho, ou ele está infeliz no relacionamento, ou realmente ele já está com sintomas físicos. Porque desencadeia, né? Desencadeia. Então, sempre chegou até mim a necessidade. Fala com o meu amigo, trata o meu marido. Então, eu sempre tratei engenheiros, diretores, que estão no momento de que ele não quer contar, de fragilidade. E ele não está conseguindo mais. Então, ou já está com sintomas físicos, ou ele já está ali percebendo que ele pode perder o emprego. Eu comecei a tratar de executivos, né? Porque isso tem mercado. Quando você fala, eu sou coaching de vida. Não, vou pagar o psicólogo do plano. Tá tudo bem, psicólogo do plano. Mas para alavancar, né, realmente a metodologia precisa ser outra. Com o psicólogo do plano. O coaching mais o psicólogo do plano. Então, a dica que eu dou é não espere isso chegar num momento tão doloroso. Ou de você já estar perdendo o emprego, perdendo uma promoção, de estar perdendo a saúde. Se você está com os primeiros sintomas, né, seja a aceleração, se você percebe que você tem toque, se você percebe que você já está com uma depressão, já está chegando próximo de um burnout, não sabe, procura, vai primeiro nos vídeos, procura pro bono, tem muito profissional fazendo pro bono, só para você experimentar o que é essa evolução do coach. Não espera tanto, né? Não sofra tanto. Porque eu, de verdade, quando eu fiz o processo de coaching, o primeiro, em 2008, eu falei para mim mesma, por que você esperou tanto tempo para se conhecer? E eu realmente tinha medo de mexer em algumas coisas que eu não queria. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. E eu não tive que contar para ninguém. E o processo de coaching, ele é tão magnífico como essa questão da ética, de não sai dali absolutamente nada. Né? Existe uma ética muito forte, né, dos profissionais que nós não vamos. Sigilo, né? Sigilo total. Né? Eu costumo, quando uma esposa me chama para cuidar, né, do seu marido,
depois da última sessão, eu termino o processo com ele, eu chamo ela. Ela merece uma devolutiva, mas sem contar absolutamente nada do que ele me confidenciou. Mas para ela entender quem é o novo marido que ela terá. Ele vai exigir mais dela, ele vai falar mais, ele vai se impor mais. Você vai ter que entender que isso é do processo dele. E isso é legítimo, porque ele mudou. Você vai ter que receber uma outra pessoa. Eu já percebi. Mas ele vai colocar de uma forma mais aberta, porque só abrir mão. E se anular, dói também. Então, a dica que eu dou é essa. Não espere doer tanto. Está no momento na sua carreira se sentindo subutilizado. Essa é a primeira, né? O insight que a gente tem. Nossa, mas eu podia estar nesse processo. Conversa com o seu líder verdadeiramente por que eu não estou nesse processo ou nesse projeto. Transparência para entender se é realmente a empresa, por que a empresa está te olhando diferente, te deixando de fora. E você precisa dessa devolutiva. A carreira é um negócio. Vamos conversar sobre esse negócio, porque eu não estou nesse projeto. Não, veja bem, não, eu estou aqui para anotar, eu estou aberto. Se abra para entender e aí trabalhar o autoconhecimento. Não espera acontecer a demissão. Não espera. Trabalhe ela antes. E realmente a gente percebe, né? Eu não percebi na minha imaturidade. Não percebi. Mas hoje eu sei que eu tive chance de reverter. Eu não usei essa chance. Num feedback que eu tive, eu bati de frente. Não é isso que você pensa, é tua visão. Então, o feedback, ele tem que ser abraçado. Cuidado com os feedbacks claros e não claros. Esse é um outro ponto. Eu tive um feedback claro na minha época, com 26 anos. Eu não entendi. Eu entendi como um afronto. Não, mas ele está pensando isso, está pensando aquilo, eu entrego, nada vai me tirar daqui. Estava errada. Hoje a gente tem feedbacks um pouco mais pontuais e nem tão claros. Nossa, eu percebo todos eles. Olhares, desvios. Faz o projeto tal. Putz, por que não veio para a pessoa tal o projeto? Foi para tal. Como RH, eu fico de olho nessas coisas. Como assim? O que aconteceu com ele, que o projeto saiu dele e foi para esse? Tem alguma coisa aqui. Fulano, né, gerente do projeto, por que você trocou? Não, Elise, ele estava um pouco mais... Você falou para ele? Ele tem que receber o feedback, claro. Então, com respeito, tudo pode ser dito, tem que ser dito. Então, o feedback e a sua percepção ali dentro da carreira, né, tem que ser o primeiro passo. E o primeiro passo é seu. Ninguém vai te dizer, vem cá, vamos ali que eu vou te levar num lugar legal. Todo mundo vai te chamar para tomar café, almoçar, mas para isso é algo muito individual, né? Muito. E Elis, a gente vai encerrar nosso episódio, mas eu acho que a gente tem muitos assuntos. Eu te falei que a gente ia ter outro, eu tinha certeza. Mas eu queria que você compartilhasse como as pessoas te encontram. Porque você faz essa atividade, você tem, né? Como você falou hoje, você é diretora de RH de uma grande instituição financeira. Sim. Né? Justamente apoiando, desenvolvendo, tornando ali a parte das pessoas cada vez mais, né? Evoluídas, engajadas, organizadas. E eu tenho certeza que o trabalho deve ser fantástico. Pelo pouco aqui que a gente conversou. Obrigada. Mas você tem essa atividade também. Tenho. De coach, né? De mentoria coaching. De conselho. E como as pessoas te encontram, né? Elas vão te encontrar nas redes, é um WhatsApp. De repente alguém está assistindo e fala, nossa, eu quero muito agora falar com ela, eu quero fazer a sessão, quero saber se é comigo, se, né? Como que ela pode me ajudar, ou uma conexão profissional. Sim, perfeito. Como a gente te encontra? Bom, eu estou no LinkedIn como Elisângela Almeida, Elisângela com S. No Instagram como Elis_Almeida 2015. Tá ótimo. E podem me chamar, eu respondo todo mundo no LinkedIn, no Instagram também. Eu não sou tão ativa em posts, confesso, né? Eu tinha antes um trabalho, né, de um roteiro, um repertório semanal, mas a minha dedicação agora, essa empresa que eu estou, já não me deu tanto tempo, eu tinha que escolher. E aí eu escolhi ficar com a minha mentoria, eu sempre dou mentoria à noite para executivos, online ou presencial, e durante o dia eu sou dedicada nessa instituição. Então eu não consigo cuidar de redes sociais. Porque gastam tempo. Gasta. É verdade. Então, eu estou à disposição, de verdade. Eu queria muito te agradecer
Imagina, eu que te agradeço. Especial contigo Foi aqui. Ótimo. De conhecer melhor. Temos muitos outros temas. Conte comigo para eles. Muita coisa. E assim, eu te agradeço de novo por disponibilizar seu tempo. Eu sei o quanto é complicado as agendas, né? Você estar aqui, com certeza você teve que remanejar algo. Sim. Faz parte da vida. Faz parte. E assim, te agradeço de verdade por contribuir pra gente poder levar essas mensagens tão valiosas que você trouxe hoje. Tanta coisa que eu tava te ouvindo aqui, tava absorvendo e já pensando, nossa, né? A gente faz, mas a gente aprende muito. E às vezes coisas que você, com o tempo, esquece de olhar, né? E você fala, nossa, caramba, eu acho que eu tenho que revisitar isso. Então, assim, é uma troca muito grande, é um aprendizado, né? Não é só para quem tá lá assistindo, é pra gente que tá aqui. Essa conexão é importante. Eu desejo que as pessoas pratiquem mais isso, né? Sim. Troquem mais experiências, mais figurinhas. A colaboração genuína. A colaboração, porque isso ajuda muito, muito, muito. Eu falo que às vezes é uma palavra que a pessoa precisa ouvir, tipo, nossa, é aquilo que eu precisava, né? E eu espero que esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje, né, vá para muitas pessoas e que essas pessoas compartilhem com outras pessoas e que se a gente, é uma frase feita que muitas pessoas falam, mas eu falo que é muita verdade. Se atingiu uma pessoa e a gente ajudou ali a transformar, cara, que alegria, né? Que felicidade. O objetivo. É isso. Então, pessoal, obrigada por estar com a gente. Compartilha, esse conteúdo vai ficar lá. Então, você pode compartilhar, pode levar essa mensagem. E se você quiser comentar, comenta. A Elis também deixou todos os contatos dela. Se você quiser conversar com ela, só chamar lá, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. E é isso. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.